Boa noite. Eu sou a Milena Maria de Almeida Costa. Eu sou do curso de farmácia da UBM. Hoje eu vou apresentar o seminário do professor Igor Cardoso com o tema hipolipiantes. Para falar um pouquinho, eu vou começar com a origem do colesterol. O colesterol ele pode ser sintetizado de forma endógena ou exógena. Na forma endógena, ele é produzido pelas células do fígado, intestino, suprarrenal e as gônadas. E de forma exógena, que é pela alimentação. A gente precisa do colesterol porque ele modula e faz a fluidez das membranas, por isso ele é importante. As lipoproteínas são estruturas moleculares que são responsáveis pelo transporte no plasma das gorduras, tornando esses lipídios solúveis no meio aquoso. Então, para as gorduras, elas não são solúveis no meio aquoso, então elas precisam de um mecanismo para poder carregar ela no plasma, e esse mecanismo são as lipoproteínas. Aí a gente tem os tipos, né, de lipoproteínas. O primeiro são os quilomicrons. Os quilomicrons transportam os triacilglicerol exógeno, ou seja, da alimentação. A gente tem o VLDL, que é uma lipoproteína de densidade muito baixa, transporta o triacilglicerol endógeno. É produzido no fígado a partir dos carboidratos da dieta. O IDL, que é uma lipoproteína de densidade baixa, é formada na transformação de VLDL em IDL. E o IDL, que é uma lipoproteína de densidade baixa, é a principal transportadora de colesterol e produto final da VLDL. Seus níveis aumentados no sangue aumentam o risco de infarto agudo do miocárdio. Então, ele é o mais conhecido como colesterol ruim. E o conhecido como colesterol bom é o HDL, que é uma lipoproteína de densidade alta, atua tirando o colesterol da circulação. Seus níveis aumentados no sangue estão associados a uma diminuição do risco do infarto agudo do miocárdio. Os hipolipiantes são divididos em estatinas, fitoesteróis, ácido nicotínico, fibratos, ezetimidas, secretadores de ácidos biliares. Vou começar falando um pouquinho das estatinas, e para começar falando dela, eu vou falar um pouquinho da doença arterial coronariana. O LDL que vai para a corrente sanguínea leva consigo o colesterol. Quando há uma grande quantidade de colesterol, a célula não consegue pegar tudo e ele acaba acumulando nas artérias, ou seja, gerando trombo e com isso a doença arterial coronariana. Então, para que as estatinas servem? Aí a gente tem um mecanismo de ação das estatinas. Ela inibe a enzima HMG-CoA redutase, que ao inibir, ela inibe o substrato de HMG-CoA e o mevalonato, o ácido mevalônico. Com isso, inibe a síntese de colesterol. Dessa forma, ocorre a redução do colesterol. Ao ser inibido, faz com que as células busquem colesterol em outro lugar, ou seja, na artéria que está cheia de LDL ruim, aquele que está acumulado lá. Então, o HDL pega esse colesterol e leva para as células e o nível de LDL diminui. Só que, na mesma rota do colesterol, existe um componente chamado coenzima Q10, que participa da cadeia de transporte de elétrons. Então, quando a gente toma as estatinas, a gente também inibe a coenzima Q10, que é responsável por dar energia às células. Então, a gente tem atrofia dos músculos, a pessoa se sente muito cansada. Por isso, é essencial também, junto com as estatinas, a pessoa fazer o uso de coenzima Q10. Os efeitos adversos, a gente tem hepatotoxicidade, né? E a rabdomiólise, que é uma ruptura muscular.
Boa noite, meu nome é Beatriz Silva Lara. Vou estar falando um pouquinho sobre os fitoesteróis. Os fitoesteróis, eles são gorduras semelhantes ao colesterol. Eles são produzidos pelas plantas e são presentes em óleos vegetais, sementes, grãos, frutas e hortaliças. Os fitoesteróis, eles competem com o colesterol vindo da dieta, na formação de mícelas, diminuindo, dessa forma, a absorção intestinal, aumentando a excreção do colesterol pelas fezes. Um pouquinho do mecanismo de ação é que o uso de fitoesteróis para redução dos níveis de LDL é bastante amplo. O principal efeito deve ser a redução da absorção dos níveis de colesterol pela competição entre os fitoesteróis, colesterol da dieta e o colesterol biliar, pela solubilização nas mícelas. Então, uma vez que os fitoesteróis mostram-se mais lipofílicos que o colesterol, apresenta maior afinidade pela mícela, o que resulta no deslocamento do colesterol do interior dessa para o lumen intestinal, O colesterol livre, que não é o colesterol incorporado no interior das mícelas, é então eliminado através das fezes, o que resulta na diminuição do colesterol nos enterócitos. Ele pode ser administrado junto com as estatinas, enquanto as estatinas inibem a síntese hepática do colesterol, os fitoesteróis atuam reduzindo a absorção intestinal deste. Um pouquinho da farmacocinética também, né? É que é feita oral. A ingestão é de 2 a 3 de 2 a 3 cápsulas ao dia em uma das principais refeições, ou conforme a orientação médica. E a reação adversa é que, entretanto, apresenta segurança. Só que é preciso ter cautela, são necessárias maiores evidências clínicas que comprovem qual é a dose segura para fazer a administração desses compostos. Então, assim como é padronizado pela Anvisa, crianças, gestantes e lactantes devem evitar o consumo de produtos enriquecidos com os fitoesteróis. As principais reações adversas da ingestão de altas doses de fitoesteróis estão associadas à diminuição plasmática das vitaminas e antioxidantes lipossolúveis. E também os fitoesteróis associados às estatinas em doses elevadas podem causar alguns efeitos colaterais, em especial a toxicidade muscular. Embora seja pouco evidenciado, os pacientes também podem apresentar intolerância ao uso de estatinas em altas doses. Boa noite, meu nome é Maria Eloene da Cunha Silva e eu vou estar falando sobre o ácido nicotínico. O ácido nicotínico ou a niacina é uma vitamina solúvel com ação não totalmente conhecida. Existe evidência que atue sobre receptores específicos, diminuindo a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo. A niacina reduz os níveis de triglicerídeos e de LDL colesterol, e é uma das drogas hipolipemiantes que mais aumenta o HDL do colesterol. Ela também é denominada vitamina B3 e pertence ao grupo de vitaminas do complexo B, e é um agente anti-hiperlipidêmico. Eu vou estar falando agora sobre o mecanismo de ação. O mecanismo de ação pelo qual o ácido nicotínico altera o perfil lipídico não está bem estabelecido e pode envolver várias ações, como a inibição da liberação de ácidos graxos livres do tecido adiposo, o aumento da atividade da lipase lipoproteica, que pode levar à taxa de remoção de quilomicrons dos TG do plasma. Sobre o metabolismo, o ácido nicotínico é metabolizado no fígado, onde sofre rápido e intenso metabolismo de primeira passagem, possivelmente por uma rota de simples conjugação com glicina, formando o ácido nicotinúrico. O ácido nicotínico é, então, eliminado pela urina, né, embora pequenas quantidades possam ser revertidas.
E outra possível rota pode resultar na formação da nicotinamida adenina dinocleotídeo. Boa noite, meu nome é Josiane Oliveira da Cruz e eu vou falar um pouco sobre os fibratos. Os fibratos são derivados do ácido fílico, são medicamentos de escolha no tratamento de hipertrigliceridemia e têm um papel importante no controle das dislipidemias mistas. Os fibratos eles podem reduzir o risco de doença de aterosclerótica coronariana em pacientes que têm hipercolesterolemia e também indivíduos no pós-infarto do miocárdio, com os níveis de LDL-C poucos elevados e o HDL-C baixos e com discretos aumentos de triglicerídeos. O mecanismo de ação dos fibratos, eles funcionam como um agonista do receptor PPAR-alfa, cuja sua função é aumentar a síntese de ApoA1 e A2, resultando no aumento de HDL. Assim, aumenta a oxidação de ácidos graxos, resultando na diminuição de triglicerídeos e diminui a síntese de ApoC3, que é o inibidor da lipase, resultando em uma diminuição do VDL e do quilomicron. Os seus fármacos é feito oral, tem uma duração de 3 a 24 horas, e é usado lipidil, que é o fenofibrato, e o lopid, que é o genefibrozila. E seus efeitos colaterais são a disfunção hepática e a miopatia. Dentro dos principais efeitos dos fibratos, destacam-se também o aumento da excreção biliar do colesterol hepático e a redução dos fluxos de ácidos graxos para o fígado. As propriedades farmacológicas do fibratos absorvida pelo trato gastrointestinal, glucuronadados pelo fígado e excretados pelos rins. O pico de concentração máxima dos fibratos podem variar entre 2 e 8 horas e meia de vida, e a eliminação deles entre 2 e 80 horas, dependendo da dose terapêutica que está sendo usada. E a significativa da capacidade de reduzir o triglicerídeos, os fibratos se apresentam como uma das principais opções de tratamento do paciente com hipertrigliceridemia ou com ou sem colesterol elevado, incluindo os pacientes também diabéticos do tipo 2 com dislipidemia. Em média, os fibratos podem reduzir triglicerídeos em 35%, podendo chegar até 60% nos pacientes em casos graves. Boa noite, meu nome é Mário Vitor de Souza Lacerda e eu vou falar sobre a ezetimiba e logo após eu vou falar sobre os sequestradores de ácidos biliares. Vamos começar aqui com a ezetimiba. A ezetimiba, como está dizendo aí no slide, é o primeiro fármaco inibidor seletivo da enzima que é muito importante, que é a enzima NPC1L1. O que é essa enzima? Essa enzima ela é essencial na regulação de absorção de colesterol. Então, sem ela, não tem como ocorrer aquela absorção pelos enterócitos, que são as células localizadas no intestino. E essa enzima ela é amplamente encontrada no jejum. Jejum é aquela segunda parte ali do intestino delgado, né? E também ela é encontrada também no íleo proximal, que também é a parte final, né, do intestino delgado, e especificamente localizada ali nessas células que eu citei, nos enterócitos, né, que são as células desses órgãos, que é o local onde ocorre a absorção de colesterol. Também, essa enzima também é importante na absorção de fitoesteróis, mas ela foca mais no colesterol, né? Esse princípio ativo, no caso da ezetimiba, ela é importante por quê? Porque ela não é metabolizada pela enzima CYP450, que é a maioria dessas enzimas que metaboliza outros medicamentos. Então, como ela não é metabolizada por essa enzima, então não ocorre interação medicamentosa significativa.
né? Ou seja, então não atrapalha outros tratamentos, né? E o principal produto da metabolização da ezetimiba é o glicuronídeo, né? E ela também, a ezetimiba, associada a uma estatina, se torna ainda mais eficaz. Então, eu tenho um dado aqui, de acordo com o jornal The New England Journal of Medicine, essa associação reduziu os números de casos de AVC isquêmicos em 21% e também de infarto do miocárdio em 13%. Agora eu vou falar dos sequestradores de ácidos biliares. Esses sequestradores, eles possuem carga positiva, sendo capazes de se ligar aos ácidos biliares, né, que são de carga negativa, desculpa. Então, quando ocorre essa ligação, eles se tornam inativos, né, e acabam sendo os ácidos biliares, né, e acabam sendo excretados nas fezes, né. Com isso, o colesterol hepático diminui, aumentando o número de receptores de LDL, ficando os números de receptores de LDL maiores do que o próprio LDL. Ou seja, então, vai tirar um pouco daquele LDL na corrente sanguínea, né, que é o principal filão do colesterol, e vai para o fígado. Então, deixando a corrente sanguínea mais livre, evitando as doenças, né? E deixa eu ver aqui, os sequestradores de ácidos biliares, eles podem reduzir até 25% os níveis de LDL, né? Ocorre a excreção de sais biliares nas fezes, né? E os principais medicamentos do sequestradores de ácidos biliares são a colestiramina, o colestipol e o colesevelam, né? Os principais efeitos, aí estão as formas estruturais, né? E também ela ocorre como é que fala? A interação medicamentosa ocorre com a digoxina e a varfarina. A varfarina, que é um anticoagulante, né? E os principais efeitos adversos são flatulência, esteatorreia e distensão abdominal. Então é isso. Boa noite, muito obrigado a todos.